Hoje, o episódio do FlexFlow é muito especial. A gente tem um convidado bem importante aqui hoje, que é o Ricardo Ferrer, o Kaká. É um grande prazer receber você aqui, Kaká. Para apresentar o Kaká um pouco para vocês, então, ele é um facilitador e integrador. Ele é formado em comunicação social pelo ESPM de São Paulo. Tem também formação em liderança e sustentabilidade pela Meta Integral. Ele tem formação também no Kinefin, que é um framework de complexidade, e também no Stuarim Mapping, que também tem relação com a complexidade. Facilitador também do Shifting Horizons, que é uma abordagem para entendimento dos níveis de consciência, né, das lógicas de ação. Ele também tem estudos também conduzidos relacionados a mitos, símbolos e arquétipos pelo Instituto Sede Sapientai. Ele também tem qualificação na APG, do Amanaki. Me corrija se eu estiver falando errado, Kaká. E ele também é criador e facilitador, né, de jogos voltados para desenvolvimento humano. E em 2017 ele ganhou o prêmio da INF, da FEBRAVAN, em educação inovadora, né, com o jogo dos futuros emergentes. Então, ele é um cara super especialista em análise de tendências de futuro, né, de possibilidades emergentes de futuro, e nesse âmbito a gente vai explorar com ele o futuro, né, possíveis futuros do trabalho, ou, como ele gosta de falar, do pós-trabalho. Ele também foi coautor, né, ele coescreveu junto com o Marcelo Cardoso o artigo do Metamodelo Integral de Gestão, que depois se tornou um livro, né, um livro muito legal, eu até recomendo para todos aí, que é o Metamodelo Integral de Gestão, muito interessante, é um dos frameworks que eu conheço mais compreensivos para você entender uma organização entre elementos super holísticos, assim, então é muito, muito interessante. E ele teve, né, nesse artigo que foi escrito, foi publicado no jornal Journal of Integral Theory and Practice, nos Estados Unidos. Então, muito legal, Kaká, muito bem-vindo à nossa conversa aqui. E vamos lá explorar esses futuros possíveis aí para o trabalho, que está todo mundo muito curioso. Opa, bem-vindo, Kaká. Já que o Guilherme falou até agora, eu falo um pouquinho também. Super bem-vindo, super prazer ter você com a gente aqui. Né? Tenho certeza que vai ser uma conversa riquíssima aí. Opa, ótimo. Muito obrigado pelo convite aí, Gui, Zé. É um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu me coloco mais, apesar de você falou um pouco do meu currículo, eu acho que eu sou mais um curioso do que qualquer especialista, qualquer coisa assim. Então, eu procuro estar antenado aí que anda acontecendo e tenho mais incertezas sobre o futuro do que certezas. Por isso eu acho que é importante, né, as conversas, os diálogos que a gente pode ter sempre, né, coletivamente, para juntos começar a decifrar melhor o que pode ser que a gente consiga trazer os melhores futuros possíveis para as pessoas, né? Então é isso. Legal, eu acho que é isso, né? Quanto mais entendimento a gente tem disso, mais a gente pode também influenciar e ajudar, né, nesse contexto. Até o propósito do podcast é esse também, né? Então, vai ser bem legal essa conversa aqui. E eu queria, Kaká, se a gente pudesse começar, tem acontecido diversos movimentos, macromovimentos, eu acho, nesse ambiente de trabalho, né? A gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Acho que tem vários, né? O Quiet Quitting, o Great Resignation, enfim, post-workism. Então, a gente tem visto isso acontecendo de uma forma muito intensa, acho que mais recentemente no ambiente tecnológico, né? A gente teve um movimento muito grande. Então, o que você consegue entender desses movimentos? Se você puder também contextualizar um pouco as pessoas sobre o teu entendimento sobre, né, esses movimentos, assim, e o que você tem visto, assim, de alguns padrões que estão emergindo desses movimentos. E a gente sabe também que você fez um estudo bem vasto agora, no ano passado, sobre isso, né, com uma série de participantes. Então, se você puder também trazer e correlacionar com as tendências que você identificou, com os padrões que você identificou nesse estudo. Opa, ótimo. Então, bom, a gente tem um olhar sobre a realidade dessa complexidade, ou seja,
o mundo que a gente conhece do trabalho que sempre existiu, ainda a gente vê acontecendo, ao mesmo tempo tem uma série de mudanças acontecendo bastante impactantes. Então, essa complexidade de uma forma geral mostra que o mundo traz uma miríade de possibilidades, e às vezes a gente se perde, né, nesse meio termo, né? Então a gente vê ainda acontecendo um trabalho, situações ainda muito primárias, primitivas de um passado longínquo, como ainda se vê presença de trabalho semi-escravo e coisas assim que a gente pensava que já deveria ter eliminado. Ao mesmo tempo, a gente vê aquelas situações ultra futuristas de trabalhos acontecendo e formas muito diferentes do que a gente conhecia, né? E eu acho que o impacto maior, quando a gente olha objetivamente, tem um impacto claro, principalmente com a pandemia, que é a história toda do trabalho remoto, e isso se tornou o que estava já se desenhando, já existia esse movimento do unbossing, por exemplo, que organizações já estavam fazendo esse movimento das pessoas se descentralizarem de escritórios para se dividir em grupos em várias regiões e se auto-organizar com o trabalho. E, de repente, com a pandemia, isso se tornou não só uma tendência, como quase uma necessidade de sobrevivência das organizações. E como estava falando antes, como tem todas essas coisas acontecendo, elas são simultâneas, né? Pós-pandemia, teve movimentos tanto de volta, né? De um retrocesso ou uma volta a um trabalho mais tradicional, uma busca, mas ao mesmo tempo você vê, parece que o aspecto cultural, né, mais subjetivo, parece que cada vez mais está descolando dessa situação, né? As pessoas acho que estão ansiando por uma vida diferente, uma forma de trabalhar diferente. Então a gente tem uma série de sinais que tem acontecido, né? Que, como você mencionou, tem essa história do quiet quitting, né? As pessoas começaram logo pós-pandemia de ter uma demissão em massa, às vezes sem ter uma razão óbvia, mas simplesmente a pessoa sabia que ela não queria mais continuar vivendo ou trabalhando da forma anterior. Então isso causou um rebuliço aí, acho que no mundo da gestão de pessoas, para entender e se reconectar. E acho que no fundo disso tudo, quando a gente olha para esses comportamentos das pessoas, me parece que tem o que o John Vervaeke, o professor de cognição da Universidade de Toronto, pesquisador, ele fala muito da crise de significado, né? Um cara que já tem ganhado bastante projeção, e ele fala nesse grande processo, né? Ele cita num vídeo recente, ele cita uma pesquisa que aconteceu no Reino Unido, acho que em 2022, e que 80% das pessoas achavam que suas vidas não tinham significado, né? Então, isso tem muitos impactos, né? Então, eu acho que isso causa também essa questão toda das pessoas se entenderem o que é o papel do trabalho dentro da vida delas, ou qual é a parcela do trabalho dentro. Então, a gente abre aí para uma série de situações possíveis e especulações que a gente pode ter a partir daí, né? Você mencionou a pesquisa. Em 2023, o ano passado, teve uma conferência integral da Europa e que o Marcelo Cardoso da XI foi convidado a falar e a gente pôs a pensar qual o tema que a gente poderia explorar, né? E justamente por conta desses sinais todos que a gente tem visto no trabalho, essas mudanças se anunciando, entender como as pessoas estavam vendo, tentar identificar, né, o que as pessoas estavam botando de significado no trabalho,
e conectar isso usando o Shift Horizons, que é uma ferramenta que a gente usa para, como você disse, mapear as lógicas de ação, os modelos mentais das pessoas, a forma como as pessoas criam significado e agem, né? E a gente usou também a ferramenta, cruzou com uma ferramenta muito legal da Knef Company, que é o SenseMaker. Então, é uma ferramenta. Então, a gente teve todo a gente não pode chamar de pesquisa, porque a gente teve muito pouco tempo para fazer essa sondagem, mais uma sondagem, e a gente não pôde fazer de uma forma qualificada em termos de metodologia científica, né? A gente, se fosse para ser chamado de pesquisa mesmo, a gente teria que ter todo um processo para produzir. Então, a gente fez uma sondagem inicial, né? Que eu acho que a partir dessa sondagem dá para se trabalhar em pesquisas com a metodologia adequada. Mas, basicamente, o que a gente teve foi legal, foi uma adesão grande de pessoas que participaram, mais de 1.200 pessoas, principalmente no Brasil. Isso é uma amostragem bem significativa. E, basicamente, o que a gente fez? Pediu para as pessoas conte uma história do que seria o trabalho no futuro, né? E depois que as pessoas escreveram essa história, a gente pediu para elas classificarem, né, a própria história. E, ao mesmo tempo que a gente fez também a leitura, né, fez a medição do estágio de lógica de ação pelo Shift Horizons. Então, a gente conseguia identificar os padrões de histórias a partir das lógicas de ação, os níveis de consciência das pessoas. Então, acho que, dando as manchetes principais, bom, a gente teve uma amostragem, principalmente, foi um grupo muito jovem, e a maioria masculino e jovem. Chamou atenção porque mostra que os jovens estão vendo ainda o trabalho de uma forma muito similar ao trabalho antigo, ao trabalho como a gente conhece, como os nossos pais trabalharam, como a gente começou a trabalhar. Então, de alguma forma, eles não descolou a forma como eles enxergam o trabalho, ou veem o trabalho, como a gente costuma ver que o mundo está a direção que o mundo está tomando. Então, isso é um primeiro dado que chama atenção e preocupa, né? Então, se os jovens estão vendo o trabalho da forma antiga e com as mudanças todas que estão acontecendo, o que pode vir a acontecer no futuro, que eles vão deparar com um contexto tão diferente, né? Se descolando tanto da realidade. Acho que as principais similaridades, acho que a mudança maior que eles enxergam é nessa questão tanto da forma de trabalhar, né? Que é o trabalho remoto, eles veem a presença do trabalho híbrido, isso sim, mas não do significado do trabalho, né? Então, acho que esse é um ponto. Mas isso eu achei interessante que você falou, Cacá, porque no fundo a forma como a gente vê, essa é a minha visão pelo menos, né? A forma como a gente vê o trabalho é a forma que a gente afeta o mundo de uma certa forma, né? A forma como a gente pode influenciar o mundo, né? E é engraçado essa constatação que vocês tiveram, porque olhando, claro, né, sem olhos metodológicos, assim, olhando de uma forma com todos os meus vieses, assim, eu percebo uma certa diferença na nova geração, assim, nessa busca por um significado maior para a questão profissional, né? Mas é engraçado porque é perceber como às vezes são as bolhas mesmo, né? Nas bolhas que a gente convive, enfim, existe talvez uma percepção nesse sentido, mas isso não é uma percepção generalizada, assim, né? Isso, nossa, me trouxe, me abriu um pouco a perspectiva aqui, porque então mesmo com esses movimentos que estão acontecendo, ainda tem uma visão
mais tradicionalista, né, para o trabalho, e eu acho que isso tem sido algo que tem impulsionado, talvez, esse retorno mesmo para o trabalho presencial, né, nas organizações também, porque tem também uma aceitação grande das pessoas nesse sentido, né? Então, curioso. E você falou, né, que vocês correlacionaram com lógicas de ação também. Como que você vê essa questão desses padrões, assim, de lógicas de ação? As lógicas de ação, né, a partir ali do transforming, enfim, para os níveis mais integrais ali, eles trazem essa abordagem mais nessa busca por um significado, assim, para o trabalho, ou ali também teve uma disrupção de padrão esperado, assim, como que foi? Acho que junta o seu comentário com a sua pergunta, porque, primeiro, a amostragem, quando a gente relaciona com os níveis de ação, com os níveis de lógica de ação, foi muito legal ver realmente uma correlação muito significativa. A gente levou os resultados, quando a gente obteve os resultados, primeiro a gente tinha tanta variáveis ali, como a gente realizou a pesquisa, que a gente teve que buscar ajuda de um estatístico fora do Brasil que tem experiência quanto à complexidade, né? Uma estatística, inclusive. E ela devolveu para a gente, no formato visual, que facilitava ali a compreensão e visibilidade, em que cada história, cada narrativa que as pessoas colocaram, plotaram num gráfico de uma matriz em que, quanto mais próximos os pontos, mais similares são as histórias, e quanto mais distantes, mais separadas. As diferentes lógicas de ação, né? Então, os níveis de consciência, né? Do oportunista, do realizador, do diplomata, que tem a ver com uma visão mais tradicionalista, todos os estágios estão identificados ali por cores diferentes. Então, é muito legal quando você olha aquele gráfico, você vê um arco-íris, assim, ela tem o padrão... se é de correspondência, é demonstrado visualmente. Então, você vê que a proximidade das narrativas e da forma como as pessoas significaram suas histórias correspondem às lógicas de ação. E daí, nesse sentido, até muito explicável que a pesquisa teve esse tipo de resultado, porque a maioria dos respondentes ali se encontram no estágio de ação do achiever, do realizador, que tem a ver com muitas pessoas. Imagine como teve muitos jovens que estão no processo, ou estão entrando na universidade, ou estão entrando no mercado de trabalho, estão com esse foco na autorrealização, né? Então, tanto é que nas respostas as pessoas apontam ali, o meu maior interesse é propósito. Mas a pergunta seguinte, o que está motivando, não é nem o aspecto de um propósito para a comunidade, nem para a sociedade, é para o autodesenvolvimento. Então, como essas pessoas identificam propósito, ainda para um olhar muito para o autocrescimento e tal. Então, acho que isso corresponde muito com esse estágio de lógica de ação. Agora, a gente teve muito poucas respostas das pontas, que são os estágios mais avançados, os posteriores, melhor dizendo. Então, o transforming, né, o transformador e tal, e os anteriores, né, como o oportunista e tal, também foram muito pouca, apareceu muito pouco na pesquisa. Então, a gente não tem amostragem suficiente para conseguir identificar um padrão mais claro do que significa essas histórias para essas pessoas. Tanto é que deu como resultado e a vontade de uma posterior pesquisa é tentar conversar com uma amostragem mais delimitada com pessoas que a gente identifica com potencialmente estão nesses estágios avançados, pessoal que tem trabalhado com inovação, com ponta, e também quem tem
tem buscado um autoconhecimento de uma forma profunda para ver que se a gente consegue identificar a partir de uma amostragem mais qualificada desse tipo de público, se a gente identifica realmente esse descolamento e um olhar para o futuro do trabalho mais descolado do que a gente vê hoje como trabalho, e que esses sinais têm mostrado que a sociedade está indo, né? Eu acredito, a hipótese é que vai se confirmar, que a gente vai ver coisas mais distantes de uma visão mais tradicional do que é o trabalho nesse público. Legal. Cacá, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, ainda explorando um pouquinho mais esse tema dos níveis de consciência, das lógicas de ação aí. Aparentemente, né, na primeira percepção, eu tenho a impressão, né, que realmente, olha, cara, vai conectar uma coisa com a outra, dependendo da lógica de ação da pessoa, ou quanto mais complexa, mais posterior essa lógica de ação, né, maior tende a ser a abertura dessa pessoa para novas formas de trabalho, né, e mesmo o interesse dessa pessoa por uma nova abordagem, uma nova visão do mundo de trabalho, do mundo do trabalho de maneira geral, né? Mas eu tenho a impressão que a coisa vai além, né, da lógica de ação hoje, vai muito além, né? Porque o que parece é que tem também vindo junto, né, uma coisa do modismo também, né? Uma coisa que permeia a visão de mundo, logicamente, mas eu sempre gosto de dizer que a visão de mundo é uma coisa mais superficial do que a lógica de ação. A lógica de ação é uma coisa mais profunda, mais internalizada. A visão de mundo tem mais a ver com aqueles valores que você declara, coisas que você acha importantes. E aí eu acho que, de repente, essas novas formas de trabalho me parecem, né, estarem mais conectadas, de repente, com a visão de mundo até, do que com a lógica de ação propriamente dita. Eu percebo alguma coisa assim. O estudo permitiu perceber alguma coisa nesse sentido? Ou você tem alguma ideia disso? Que me parece que, por exemplo, né, você falou muito que faltou até oportunista na amostra, né? Mas eu acho que se você coloca, né, para um oportunista, os oportunistas são os grandes sabotadores de assessments, né? Né? Se você coloca para um oportunista a questão do trabalho remoto, por exemplo, ele vai achar sempre que é ótimo, né? Porque aí não tem a questão do controle em cima dele, né? Não tem mas então não são motivos, vamos colocar assim, tão nobres, né, como, né, níveis de consciência posteriores, né? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que um ponto aí que é importante, primeiro, para os estágios posteriores, eu acho que o que mais diferencia, por exemplo, é a capacidade de adaptação e a possibilidade de navegar na realidade como ela se apresenta, né? Então, se as tendências do mundo apontam para uma direção que talvez seja difícil para muitos perfis se adaptarem, esse público tem mais facilidade de navegar para aquilo que é meio que oposto para eles, né? Em tese, esse é o público que tem uma capacidade de transformação, né? Também de mudar o vetor das coisas na direção do que ela inova, que ela pensa, porque são em tese, mas isso depende muito de ter uma massa crítica suficiente para causar uma transformação. Nesse sentido, então, eu acredito que a gente está falando de um contexto muito abrangente, que é no trabalho, que envolve tantas forças presentes, né, que muitas vezes até essa que você está falando da visão de mundo, né, ela é uma visão oferecida normalmente por uma classe que está dominando aí, quando a gente pensa nas big techs e tal, quem normalmente é um futuro já vendido, já está determinado. Inclusive tem um movimento muito interessante surgindo com essa visão descolonizadora dos futuros, que é quando a gente deixar mais aberto as possibilidades
de grupos se apropriarem das narrativas de futuro e mostrarem futuros, possibilidades de futuros mais com a cara dos seus interesses ou do seu perfil de grupo, tal, né? Então, acho que tem uma discussão nova surgindo, claro que numa parcela pequena, né, da sociedade, mas que tem questionado mesmo essas que acho que tem muito a ver com o que você está trazendo das visões de mundo aí, ou as narrativas que estão sendo apresentadas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Eu vou até complementar um pouco, né? Porque eu acho que hoje, quando a gente ouve falar muito de tendências do mundo do trabalho, né? E quando a gente começa a discutir um pouco esse futuro do trabalho, eu acho que é impossível de não vir na mente das pessoas. A primeira coisa que vem na mente das pessoas é a questão do trabalho remoto, né? É meio que inevitável vir na mente das pessoas o trabalho remoto. E aí é interessante porque o trabalho remoto, aí depois a gente vai entrar num aprofundamento aí de algumas outras questões relacionadas ao trabalho, mas o trabalho remoto, de certa forma, ele vai dificultar alguns processos que a gente imaginaria que são essenciais quando você começa a falar em trabalho com propósito, né? Em trabalho com elevado grau de engajamento, de propósito, e assim por diante. Quer dizer, você está, por exemplo, a ideia de você ir inteiro para o trabalho, né? Quer dizer, não é só o Homo economicus que está aqui trabalhando a minha parcela, né? Homo economicus, mas é o homem integral aqui, que está vindo inteiro para o trabalho, né? E aí, quando a gente vê esse tipo de questão, então de você, por exemplo, poder compartilhar, né, com seus pares, né, com o seu líder, né, ou com seus liderados, questões privadas suas, questões relacionadas às suas emoções e coisas do gênero. E aí a gente percebe que o trabalho remoto, de certa forma, ele vai um pouco contra isso, né? Ele acaba distanciando, de alguma maneira, a pessoa do trabalho e dando espaço ou permitindo uma maior superficialidade que vai contra esse processo todo. Faz sentido isso? O que você acha? Eu acho que as duas coisas acontecem nos dois contextos. Eu acho que num contexto de um trabalho presencial, você pode encontrar todo esse contexto das pessoas estarem juntos e realmente aproveitar aquele tempo de uma forma profunda, ampliar a conexão, significado, senso de comunidade como um impulsionador de transformação e inovação e tudo mais, mas também se encontra quando eu vi uma piadinha, né? Forçaram tanto a volta do trabalho presencial, mas quando a gente chega no trabalho, aquelas baias, cada um na frente de uma tela, isolado, né? Como se fosse o remoto, mas tudo junto, né? Então, tem essas coisas coexistem no presencial, né? Você vê esses dois cenários, e também no remoto você pode ver tanto as pessoas tirando o melhor proveito disso para se autodesenvolver, criar as conexões mais de uma forma descentralizada, não só com os seus pares imediatos do contexto de trabalho, mas também e também ser permeável a outros contextos, né? E borrar um pouquinho essas bordas, né? O que é meu trabalho, o que não é, mas você também vê essas situações da pessoa se fechar ou encaramujar numa coisa e se distanciar cada vez mais. Então, eu acho que tem essas nuances acontecem. Eu acho que tem muito a ver com essa relação dessa dança, né, entre o que acontece nas instituições, organizações e o que acontece com as pessoas, né? E onde elas se encontram nesse meio caminho. Eu achei bem legal esse ponto, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Claro que eu trabalho majoritariamente remoto e eu sinto essa dificuldade de conexão que você falou mesmo, né? Especialmente quando você tem transformação, quando você tem pessoas novas se juntando à equipe, que você ainda não construiu essa relação de confiança, né?
Eu acho que uma coisa que tem sido falado muito ultimamente é a utilização das outras inteligências, né? Não só a cognitiva, né? Você usar, enfim, a inteligência do coração, né? A inteligência dessa percepção extrasensorial, assim, às vezes, né? Esse sentimento, e de fato isso é muito mais complexo no remoto, né? O que você vê mais que tem emergido de padrões, ou mesmo desses micro padrões que você mencionou ali, às vezes em populações mais restritas, aqui e ali, mas essa visão mais descentralizada, né? Não essa visão, vou colocar aqui um termo que talvez não seja mais adequado, mas propagandista do futuro do trabalho, né? O que você tem percebido, assim? Eu fiquei bem curioso com esses pontos. Bom, eu estou lembrando aqui uma história. Um empresário que me contou, uma pessoa próxima, falando, tem uma empresa de tecnologia e eles têm um jovem programador, diz que ele é um gênio, assim, ele sabe, muito jovem e sabe muito de programação profunda e é realmente um trabalho de ponta que ele faz, então ele é chamado para algumas coisas bem importantes, assim. Diz que acontece normalmente assim, ele recebe muito bem. Só que daí, quando ele recebe por demanda, então ele é um autônomo, né, contratado. Uhum. Quando ele faz um projeto, ele recebe uma bolada e ele desaparece. Diz que ninguém mais consegue falar por ele, às vezes, mais de um mês, 2 meses, tal. Quando ele está precisando, quando ele usou todo o dinheiro dele, ele volta para o trabalho. Então, eu acho que isso é uma situação, acho que um comportamento que acontece ou pode começar a acontecer cada vez mais. Eu acho que pode ter um aspecto geracional, que eu já tenho escutado falar que as novas gerações têm um desprendimento muito maior do que significa trabalhar. As gerações anteriores colocava muito esse aspecto de ainda herdado aí de uma visão antiga, tradicional, que está muito embrenhado nosso dessa ética do trabalho, né? De um trabalho que é a nossa, quanto que a gente se dedica ao trabalho mostra o nosso valor como pessoa, né? A nossa dignidade, e que está sendo, acho que, de uma forma questionada, né? Então, isso é um perfil, e talvez tenha realmente esse tipo de trabalho remoto faz com que isso se torne, pode acontecer com mais força, né? Por outro lado, lembro de outra história, tem o Jamie Will, que é um cara, não sei se vocês já ouviram falar, de Stealing Fire, o livro que ele escreveu. Ele é um cara da comunidade integral, né? Um dos caras chamados aí de pós-integrais, um cara que fez um trabalho, que se inspirou muito na integral e está produzindo muitas coisas hoje em dia. Eu vi um vídeo dele, que já tem um tempinho, mas ele fala muito do poder que um grupo de pessoas juntas por uma causa, se estimulando até a estados de consciência alterados, tal, tem uma capacidade de... Ele faz até um paralelo com o que eram as seitas antigas, que a gente pode criar seitas modernas, mas que sejam desvinculadas desse caráter dominador, né? Mas que sejam um grupo de pessoas imbuídas por um propósito, que juntas elas conseguem realizar muitas coisas e também se desenvolver internamente, né? Então, é muito interessante ver que tem essas possibilidades, né, num contexto tanto... que são duas expressões possíveis aí de futuro, né? De um grupo de pessoas cada vez mais vinculadas. E eu acho que isso vai coexistir cada vez mais, a gente vai ter essas diferentes possibilidades e acho que daí cai um pouquinho sobre aquilo que eu estava falando antes, de lógicas e ações. As pessoas vão se encontrando nessas bolhas, nessas possibilidades de trabalho, né? E eu acho que talvez o maior problema, o desafio futuro é que tem muitas pessoas que estão fora
estão ainda num estado de fragilidade ou de risco, né, de sobrevivência. Então, como elas faltam ainda, talvez, elas necessitam de um suporte, de uma possibilidade de se integrar numa sociedade que pode ser cada vez mais excludente por... Tem um termo da literatura cyberpunk dos anos 70, né, que foram quem começou a falar sobre esse futuro distópico, que rendeu tantas obras da literatura e do cinema, como Blade Runner, por exemplo. Tem um termo do cyberpunk que é a tecnochoque, que eles chamavam. E a definição do tecnochoque é um descolamento entre um mundo cada vez mais tecnológico, mudando cada vez mais rápido, e a incapacidade das pessoas acompanharem. Então, às vezes, e é que a gente já está vendo isso, então, cada vez mais tecnológico. Então, para você, muitos serviços públicos, por exemplo, você precisa ter um cadastro, tem que ter um celular, tem que ser... e tem pessoas que acabam não tendo essa possibilidade, às vezes, de acompanhar isso e começam a ficar cada vez mais isoladas das possibilidades de trabalho, até de convívio, de cidadania mesmo, né? Então, isso é um grande problema aí também que acontece no futuro. E esse é um ponto que eu acho que, assim, que é muito legal de abordar, porque, né, normalmente quando vem essas grandes revoluções, né, de uma maneira geral, né, as grandes revoluções do mundo do trabalho, lógico que sempre tem ali né, aquelas visões, né, vamos colocar assim, né, não é nem positiva, né, na verdade é mais positivista mesmo, de que a ciência resolve tudo, né? Então, assim, se a gente andar no sentido da ciência, né, então a tecnologia vai resolver todos os problemas, então vamos por aqui mesmo, né? Então a gente vê muito que, e aí hoje eu acho que as big techs acabam tendo um papel muito grande na difusão dessa visão, né, da realidade do mundo do trabalho, mas ao mesmo tempo sempre tem aqueles de visão, né, mais marxista mesmo, né, mais histórica, preocupados mesmo em fazer uma crítica, né? E aí a gente vê que realmente existe uma tendência muito grande de muita gente estar fora, né, dessa lógica hoje aí, né? E não dá, e do mesmo jeito que a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial não incluiu todo mundo, a segunda também não incluiu todo mundo, né? A primeira revolução da internet não incluiu todo mundo. Quer dizer, então, existe uma tendência, sim, né, de exclusão. Não adianta a gente olhar só, não, mas então você tem que ir em direção aos empregos que têm a ver mais com sentir, né? Temos que ir mais em direção, porque aí vamos ficar, né, para a gente não poder ser devorado pela inteligência artificial. Mas, no fundo, a gente sabe que vai ter gente que não vai ter como se posicionar nesse novo mercado de trabalho e se manter efetivamente produtivo, né? Como é que você vê isso? Aí a gente ouve muito hoje a questão, por exemplo, de uma renda mínima universal, né? Algo do gênero para contrabalancear os efeitos da inteligência artificial. Como é que você vê isso? Como é que até todos os teus estudos aí nessa área enxergam essa questão? Tem uma frase de um filósofo que era crítico da tecnologia, né? Acho que chamava Paul Virilio. Ele falava que, assim, quando a humanidade inventou o navio, inventou o naufrágio junto, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Então, ao mesmo tempo que você tem tecnologia cada vez mais aparecendo com possibilidades incríveis, né, que podem causar mudanças, que, por exemplo, a gente poder estar fazendo essa conversa aqui, que antigamente e isso chegava a muitas pessoas, isso cada